Bom dia! Hoje são 22 de setembro de 2017, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar propriamente no assunto, quero aqui fazer uma referência rápida, breve, sucinta a este livro aqui. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o livro O Futuro de uma Ilusão. Eu tenho aí uma série aí, eu fiz uma série de vídeos, uma série sobre as passagens que aqui estão de Sigmund Freud. Muito bem, Sigmund Freud era judeu, recebeu ali desde a infância educação judia e era o único ateu da família. E o mais inteligente, o mais estudioso. Tanto é que fez fama aí no mundo intelectual. Muito bem. Sigmund Freud, como coloquei aqui no quadro, Sigmund Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939, né? No início da Segunda Guerra Mundial. Na página 110 do livro que aí está, Freud diz assim: a religião contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na demência, uma confusão alucinatória radiante. O que Freud diz aqui, há quase 100 anos, é a pura verdade, não é? O que ele diz aqui é facilmente comprovado pelo comportamento do homem religioso, até hoje, ano 2017. O comportamento do homem religioso comprova o que Freud diz aqui. Muito bem, ele diz que a religião contém um sistema de ilusões, não é? Religião é pura ilusão, não é isso? Daí você tem aí inúmeras religiões, não é? O homem ali, feito uma criança com a mentalidade infantil, criando ilusões, criando ali aspirações, não é? E ilusões de desejo, não é? Tanto é que varia, não é isso? As religiões variam de acordo ali com a cultura de cada povo, não é? E esse sistema de ilusões de desejo, que é a religião, ela recusa terminantemente a realidade, não é verdade? A religião recusa ver a realidade da vida, não é verdade? Tanto é que quando se fala sobre religião, crenças religiosas, estamos aí no mundo da irracionalidade, da irrealidade, não é? Muito bem. Freud diz aqui que a religião é um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, e esse sistema de ilusões é tão forte que se assemelha a um estado de amência, de demência, não é? Tanto é que o comportamento do homem religioso, veja bem aí, o comportamento, a forma como ele se expressa, equipara-se a um estado de amência, de demência, porque foge da realidade. Não é isso? É uma confusão alucinatória radiante. É uma confusão alucinatória radiante. Isso aqui é fácil de a gente provar, essas afirmações do Freud, com exemplos que a gente vê aí, não é? Religiosos aí, cada um defendendo sua crença religiosa, cada um defendendo seu livro, entre aspas, sagrado, e para eles, o sagrado é o mundo deles, o mundo dos outros não. Para eles, os deuses ali, corretos, são os seus, os dos outros não. Portanto, uma loucura total. Você vê, então, aí até mesmo o comportamento do homem religioso, você vê que causa até repugnância, não é? Agora mesmo em Myanmar, você vê ali a maioria budista expulsando muçulmanos. Em Myanmar, você vê no jornal aí todos os dias, não é? Ali, questão religiosa, a religião ali trazendo malefícios, né?
a própria comunidade, a própria ali sociedade, não é? Portanto, essas palavras aqui do Freud, de que a religião, a crença religiosa conduz o homem a um estado de amência equiparável à demência, com fuga da realidade, essa verdade de Freud, vou agora novamente aqui dar mais uma prova, não é? E vamos, portanto, ao 25º vídeo sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Dois escreveram este livro aqui, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. Norman Geisler, doutor em teologia e mestre em filosofia. Thomas Rowe, mestre em estudos bíblicos. Os dois são cristãos fundamentalistas. Cristãos fundamentalistas são aqueles que leem a Bíblia ao pé da letra, literalmente. Leem as lendas bíblicas como se fossem fatos reais. Daí eles deturpam o texto bíblico, deturpam os textos bíblicos, e ao deturparem os textos bíblicos, eles pioram ainda mais a situação. E aqui está o exemplo, né? Quem acompanha aí meus vídeos dessa série do Norman Geisler vai dar razão aqui ao Freud, né? Que a crença religiosa leva o homem a um estado equiparável ao de demência. Melhor dizendo, são os absurdos que estão aqui neste livro, como em qualquer livro evangélico, principalmente protestante, de apologética cristã, como os absurdos estão aí nesses livros, não é? Eles, ao tentarem explicar de forma racional as lendas bíblicas, eles pioram aí a situação. E os absurdos ficam ainda mais absurdos, não é? Muito bem, então vamos a mais um texto aqui do Norman Geisler. Vamos aqui ao quadro para que possamos aqui, mais uma vez, confirmar que Freud tinha razão quando diz o que está aqui. Vamos, portanto, ao segundo quadro. Vejamos aqui o quadro. A pergunta lá em cima, não é? Os hebreus passaram bem no deserto? Naquela lenda lá de Êxodo, que está na Bíblia, né? A saída do povo hebreu do jugo egípcio. Pergunto, durante o deserto, o povo hebreu passou ali caminhando 40 anos, não é? Na lenda bíblica, 40 anos sofrendo ali no deserto, não é? Agora eu pergunto, os hebreus passaram bem enquanto caminhavam ali pelo deserto, até chegar a Canaã, a terra prometida na lenda bíblica? Os hebreus passaram bem? Comiam bem? Tinham boas acomodações para dormir, né? Tomavam água ali abundantemente? Será isso mesmo? É verdade isso? A Bíblia mostra em inúmeras passagens que não. Que os hebreus sofreram mais no deserto do que quando estavam no próprio Egito. A Bíblia diz isso. O problema é que as pessoas não estudam a Bíblia e não leem a história do povo hebreu. Muito bem. Então a pergunta é essa. Os hebreus passaram bem enquanto caminhavam pelo deserto ali com Moisés, Arão, não é? Josué, etc. Passaram bem? Claro que não. Então vamos aqui mostrar mais uma contradição na Bíblia, não é? Aqui no livro em Êxodo, você vê ali, em muitos versículos, dizendo ali que o povo hebreu sofria muito quando estava sob o jugo egípcio, não é isso? Você vê aí muitos versículos na Bíblia, não é? Em Êxodo e em outros livros, né? Números, é isso também você vê lá. Pois bem, só que em muitos versículos que estão também no próprio livro de Êxodo, você vê ali versículos que dizem o contrário,
que dizem que o povo hebreu sofreu muito durante 40 anos no deserto e que esse povo hebreu sofria no deserto, mas tinha uma vida maravilhosa lá no Egito. Você entendeu? Isso, gente, é o que eu digo aqui. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está lotada de contradições. E por que isso, hein? Porque no próprio livro de Êxodo, no próprio livro de Deuteronômio, no próprio livro de Números. Por quê? Porque uma parte diz que o povo hebreu sofria muito no Egito. E porque outra parte diz que o povo hebreu passava muito bem no Egito. Você entendeu? É porque a Bíblia não foi escrita por apenas uma pessoa só. Aqui no livro de Êxodo, naquele versículo que diz que o povo hebreu sofria muito no Egito, o escriba, o hebreu que escreveu o que está ali, dizendo que o povo hebreu sofria muito no Egito, não foi o mesmo hebreu que no mesmo livro de Êxodo escreveu o contrário, que o povo hebreu passava muito bem no Egito. Você entendeu? Se a Bíblia tivesse sido escrita por uma pessoa só, essa pessoa não iria entrar em contradição. Não iria. Mesmo contando ali suas lendas, ela não iria entrar em contradição. Isso prova o quê? Que aquele hebreu, no próprio livro de Êxodo, que escreveu, afirmando que o povo hebreu sofria muito no Egito, não é o mesmo hebreu que no mesmo livro de Êxodo escreveu que o povo hebreu passava muito bem no Egito. Você entendeu? É porque são ali pessoas diferentes. A Bíblia foi escrita assim, de forma esparsa, e ali hebreus pegando textos de outros hebreus, e ao copiarem aqueles textos, eles modificavam, entendeu? Eles colocavam o ponto de vista deles, pouco importando se eles estavam preocupados, se o seu ponto de vista era diferente do ponto de vista do outro. E aí iria entrar em contradição, como realmente está aqui. Então vamos aqui. Na página 123, o Norman Geisler diz assim, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Vem a pergunta, as condições de Israel no deserto eram boas ou eles sofreram necessidades? Não é isso? Muito bem. Agora vem o problema. Aqui está a contradição. Diz assim o Norman Geisler. Muitas passagens falam das privações no deserto. Ou seja, muitas passagens bíblicas comentam realmente o sofrimento do povo hebreu no deserto e não no Egito. Muito bem. Aí ele diz, confirmar com Êxodo, capítulo 16, versículos 2 e 3, e Números, capítulo 11, versículos 4 e 6. Muito bem. Entretanto, Moisés declara que Deus lhe disse, coisa alguma te faltou. Deuteronômio 2,7. Então veja aqui. O que está em Deuteronômio 2,7 diz que nada faltou ao povo hebreu durante a caminhada pelo deserto. E o que está em Êxodo 16, 2 e 3, Números 11, 4 e 6, dizem o quê? Dizem o contrário, que o povo hebreu sofreu muito no deserto, faltava tudo, até mesmo água. E aqui está a verdade. O povo hebreu realmente, na própria lenda da Bíblia, o povo hebreu, ao caminhar pelo deserto, saindo do Egito com destino a Canaã, o povo hebreu sofria de tudo.
água, comida, acomodação, etc. Sofreu mais do que sovaco de aleijado, o povo hebreu no deserto. Então, o que está em Deuteronômio 2:7, dizendo que coisa alguma faltou ao povo hebreu no deserto, isso aqui é completamente uma expressão que está divorciada da própria narrativa bíblica. E digo mais, e vou mostrar depois, que o povo hebreu não sofreu somente durante a caminhada no deserto. Sofreu também quando chegou a Canaã, porque Canaã era uma terra infértil, e aí o povo hebreu também sofreu muito. Canaã nada tem a ver com aquela profecia, entre aspas, do Deus hebreu, lá em Êxodo, no início, quando diz ali que, é o melhor dizendo, em Gênesis, né, quando diz a Abraão que ele irá para uma terra que jorra leite e mel. Canaã nunca jorrou leite e mel. Nunca jorrou leite e mel. Ao contrário, Canaã era uma terra árida, quase completamente sem água, e um sofrimento terrível, e a fome bateu muito em Canaã. Então, a expressão coisa alguma te faltou no deserto ao povo hebreu, essa expressão aqui não bate com a narrativa bíblica. E qual foi a solução trazida aqui para o Norman Geisler? Mais uma loucura que aqui está. Mais uma prova de que Sigmund Freud tinha razão quando a crença religiosa conduz o homem a um estado equiparável ao de demência, uma confusão alucinatória radiante. E aqui está. A explicação do Norman Geisler aqui leva as pessoas mentalmente sadias ao erro, ao ridículo, e nem há necessidade de a pessoa ser ateia, entendeu? Então vamos aqui. Diz assim o Norman Geisler. As passagens, ou seja, essas contradições aqui, não é? Que eu mostrei. As passagens bíblicas aqui, ó, as passagens são facilmente, hein, que ele diz, conciliadas. Ou seja, não há contradição nenhuma aqui, que as passagens são facilmente conciliadas. Elas se combinam entre si e não se contradizem. Que loucura, não é? Muito bem. Tendo-se em mente que, de maneira geral, ele já fala aqui de maneira geral, ele mesmo, o Norman Geisler, diz que aqui, ó, ele diz que a situação dos hebreus no deserto é de maneira geral. Olha aqui, a situação deles era relativamente, veja aqui, ó, na explicação dele, ele, sem querer, ele já aqui afirma realmente que o povo sofria. Ele diz assim, que a situação do povo hebreu de maneira geral, ou seja, não totalmente. Então ele mesmo admite que o povo hebreu aqui sofreu um pouquinho, e sofreu muito na realidade. Então ele diz, a situação do povo hebreu no deserto, de maneira geral, ou seja, não totalmente, de maneira geral, era confortável. Ele diz relativamente, porque ele sabe que não era. E sem querer, ele aqui, ó, coloca o advérbio relativamente, e não totalmente confortável, porque não era, nunca foi. Então, confortável, isso é um absurdo. Um deserto árido, um deserto terrível. O povo hebreu ali, na lenda bíblica, sofrendo muito. Escassez de alimento, escassez de água. Não havia acomodação digna. Era um sofrimento terrível. Isso aqui, gente, tudo é lenda. Os hebreus nunca saíram do Egito, como diz aqui essa lenda. A história diz coisa diferente. Entendeu? Nada de saída do povo hebreu do Egito, ali com a ajuda de uma entidade espiritual. Nada. Tudo lenda, e lendas bobas, né? Como a gente vai mostrar aqui ainda em muitos vídeos, não é? Tudo isso é lenda. A história prova o contrário. Prova que o Egito é que tinha a supremacia em toda aquela região. Os egípcios dominavam aquela região, dominavam cananeus, dominavam israelitas,
etc. Isso aqui, que está na Bíblia, é apenas um livro escrito pelo povo hebreu, mostrando ali sua fantasiosa vitória sobre os hebreus. Não, não houve isso na história. Isso aqui é apenas uma manifestação de desejo do escriba hebreu aqui, tentando aí trazer louros para a história do povo hebreu. Não, os egípcios sempre dominavam aqueles povos que ali estavam. Isso está documentado e provado em documentos arqueológicos, como as cartas de Amarna, né? De Amarna, que ali mostram claramente ali o domínio do povo egípcio sobre os demais, cananeus, israelitas, etc. Né? Muito bem. Então vamos aqui. Então o Norman Geisler continua dizendo aqui, ó, eles quem? O povo hebreu, não é? Que estava no deserto, caminhando ali com destino a Canaã. O povo hebreu, ó, eles tiveram amplo suprimento de alimentos, ó, que o povo hebreu aqui, ó, enquanto caminhava pelo deserto, tinha alimentos aqui, ó, uma fartura de alimentos para comerem. Veja que loucura. E não lhes faltaram roupas. Olha aqui. E não lhes faltaram roupas durante todo o tempo de caminhada no deserto, 40 anos. Você vê. Entretanto, por murmurarem, ora, mas veja aqui, entretanto, por murmurarem e se queixarem muitas vezes sobre eles, ou seja, sobre o povo hebreu, caiu o juízo de Deus. Veja que loucura aqui, ó. Entretanto, ó, o povo hebreu, em razão de murmurarem e em razão de se queixarem muitas vezes, sobre eles, sobre esse povo, caiu o juízo de Deus. Ora, porque o povo hebreu, durante a caminhada no deserto, porque o povo hebreu murmurou muito, hein? E porque o povo hebreu se queixou muito, hein? Ora, murmurou e se queixou por causa da escassez de tudo. Faltava tudo para eles durante essa caminhada no deserto. Daí a razão de eles terem murmurado e de eles terem se queixado para Moisés. E aí o que diz o Norman Geisler? Diz que além desse sofrimento que o povo passava, o Deus mandou castigos para esse povo, pragas e punições para esse povo. Um povo que já estava sofrendo terrivelmente no deserto. Além disso, o Deus hebreu, o Deus de Norman Geisler, o Deus dos cristãos, além disso, castigou ainda o povo com muitas pragas e punições. Que loucura, não é? Veja como a crença religiosa leva o homem a um estado de demência, não é? Muito bem. E diz o Norman Geisler, essas ocasiões poderiam ser descritas como momentos de privação e de necessidade. Assim, mesmo que coisa alguma, veja, ele continua aqui, ó. Assim, mesmo que coisa alguma lhes tenha faltado com relação às suas necessidades diárias, ora, faltava tudo para o povo hebreu na narrativa bíblica durante sua caminhada no deserto. Faltava tudo, ao contrário do que diz aqui o Norman Geisler, diz que coisa alguma faltou ao povo hebreu durante sua caminhada no deserto. E termina o Norman Geisler. Certamente também não lhes faltaram pragas e punições provindas da mão de Deus. Ou seja, Deus aqui, na lenda bíblica, ele castigava esses hebreus durante essa caminhada no deserto, castigava esses hebreus porque esses hebreus murmuravam muito, se queixavam muito. Ora, mas murmuravam por quê? Se queixavam por quê? Porque realmente lhes faltava tudo. Gente, isso aqui é uma prova de que Freud tem razão, tinha razão, quando disse que a religião é um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, equiparável a um estado de demência
E aqui está a prova. Isso aqui é para você rir muito. Agora vamos aqui ao quadro que eu vou mostrar a vocês, com as passagens bíblicas que aqui estão e com outras, vou mostrar a vocês que quando um cristão fundamentalista deturpa a Bíblia para tentar segurar sua crença religiosa, nessa deturpação, ele piora a coisa. Como diz o ditado popular, a emenda sai pior que o soneto. Então, Êxodo nunca houve, não é fato histórico. O povo hebreu não saiu do Egito, como diz aqui, multidão saindo do Egito, porque o faraó deixou o povo partir por causa das 10 pragas. Tudo isso é lenda. Tudo isso é lenda. Então vamos agora ao próximo quadro, com passagens bíblicas. Vou mostrar a você que o Egito, na própria Bíblia, o Egito era a supremacia. O Egito era o lugar para onde os próprios hebreus corriam em busca de água, em busca de comida. Você entendeu? Esse negócio de dizer, lá em Gênesis, que Deus apareceu a Abraão, mostrando terras alheias, Canaã, e que seria a terra que jorra leite e mel. Não. Na própria Bíblia, mesmo morando em Canaã, alguns hebreus saíam de lá e iam para o Egito em busca de água e em busca de alimentos. Está na Bíblia. A Bíblia mostra isso de forma clara. E os documentos históricos provam que o Egito sempre mandou naqueles povos ali. Vamos agora ao terceiro quadro aqui. Muito bem, veja aqui. Bíblia, não é? Aí eu coloquei aqui Egito, e aí vem o deserto, não é? Quando na lenda bíblica os hebreus saíram do Egito, caminhando pelo deserto, 40 anos, e aí Canaã. Muito bem, Egito, fartura, como você verá aqui na própria Bíblia. Já deserto e Canaã, miséria, fome, sede. Diz o Norman Geisler que nada faltou ao povo hebreu, nada. Durante o deserto e também em Canaã, fartura total. Ao contrário, a Bíblia diz o contrário. Aqui, deserto e Canaã, repito, miséria, fome, sede. Egito, fartura. Vamos ver aqui a Bíblia. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 10, temos assim. Veja aí. Havia fome, olha aqui, ó. Havia fome naquela terra. Que terra, hein? Que terra? Veja lá. Aqui, em Canaã, Abrão, que depois iria se chamar Abraão, o Abrão aqui sai de sua terra, né? E chega ao Egito. Então, havia fome naquela terra. Que terra? A terra onde estava Canaã, Harã. Ele estava em Harã. Ali havia muita fome. E ele chegou depois a Canaã. Veja lá, Canaã. E Canaã também havia muita fome. Então, havia fome naquela terra, Harã anteriormente e depois Canaã. Veja lá. Muito bem. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito. Olha aí, ó. A fome apertou aqui em Canaã. O Abrão já estava aqui com a sua esposa Sarai. A fome bateu forte neles em Canaã. Fome em Canaã. E ele partiu para onde, hein? Para Sobral, minha terra natal no Ceará? Não. Partiu, não ria. Partiu para o Egito. Por quê? Porque no Egito havia o que, hein, gente? Fartura. Havia fartura no Egito. Para aí ficar, porquanto ó, era grande a fome na terra. A palavra terra aqui na Bíblia, era grande a fome na terra, não é no planeta Terra, é na terra deles, entendeu? Na terra deles. Então você vê aqui facilmente que a Bíblia, de forma clara, de forma pública, de forma singela, de forma pura, mostra que
No Egito havia fartura, no deserto e em Canaã, miséria, fome, sede. Ao contrário do que diz Norman Geisler. Então vamos aqui. Continuando, mais à frente, ó gente. Em Gênesis 43, versículo 1. A mesma coisa, diz assim, ó. A fome persistia gravíssima na terra. Que terra? Não é no planeta Terra. Na terra deles, aqui, Canaã. Aqui já é o José. Veja aqui, José aqui, ó. José, morando já na lenda bíblica hebraica, José no Egito. E aí, José correu para onde? Para o Egito, José. E depois seus pais, o Jacó e seus filhos, seus irmãos, melhor dizendo, né? Os filhos de Jacó. Então a fome persistia gravíssima na terra. Não é no planeta Terra, não. É em Canaã, onde eles estavam aqui. A fome era braba. E aí, apertou a fome em Canaã, eles corriam para onde, hein? Para o Egito. Por quê? Porque no Egito havia o quê? Fartura. É simples mostrar a Bíblia. É simples, singelo. Muito bem. Mais à frente, em Gênesis 47, versículos 1 e 4, temos assim. Veja. Chegaram, olha aí. Chegaram da terra de Canaã. Olha aqui a terra, ó. Não é o planeta Terra, é a terra deles, onde moravam aqui antes. Chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Ora, saíram de Canaã, quem aqui, gente? Ora, o próprio pai, na lenda bíblica, o pai de José, o Jacó, e seus filhos. Saíram de Canaã, porque a fome lá era gravíssima, e foram para onde, hein? Para Gósen, no Egito, porque havia o quê? Fartura. Veja aí. E o 4 diz assim: disseram mais a Faraó. Quem disse a Faraó? Os irmãos de José, os filhos de Jacó, já lá no Egito, pedindo ao Faraó para que deixe que eles fiquem lá no Egito. E ele diz assim: os filhos de Faraó, de Jacó dizem a Faraó assim: nós viemos, olha aqui, para habitar nesta terra. Ou seja, nós viemos para habitar no Egito, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome, veja aí, é severa. Olha aqui, a fome é severa onde, hein? Na terra de Canaã. Olha aqui, ó. Os filhos de Jacó, irmãos de José, dizendo ao Faraó que eles saíram de Canaã, porque a fome lá é severa. Olha aqui, é severa, não há água para o gado, nem para plantação alguma, e que eles estão ali no Egito, pedindo a Faraó que os deixe ficar no Egito, porque a fome era muito braba na terra de Canaã. Viu aí? Canaã, miséria, fome e sede, e eles corriam para o Egito. Veja aí. Agora, pois, te rogamos, olha aqui, os filhos de Jacó, pedindo ao Faraó para que os deixe lá no Egito. Ó, agora, pois, te rogamos, permitas que nós habitemos, ó, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Viu aí, gente? Quando a fome apertava em Canaã, o povo aqui corria para onde? Corria para o Egito, para matar a fome, porque o Egito era farto, daí fartura no Egito. Miséria, fome, sede, na caminhada dos hebreus pelo deserto e também chegando a Canaã. Muito bem, mais exemplos ainda da Bíblia. Veja, Êxodo 17:3. Diz assim: tendo aí o povo sede de água, veja aí, aqui já é Moisés, hein? Conduzindo o povo hebreu pelo deserto. Tendo aí o povo sede de água, olha aqui, o povo hebreu no deserto, morrendo de sede, porque nem água havia. Então, tendo aí o povo sede de água, murmurou. Quem murmurou? O povo. Ora, você com uma sede
terrível, você vai reclamar, não é? Então o povo reclamou aqui para Moisés. Isso aqui, gente, no deserto, ó. Murmurou contra Moisés o povo, né? E disse, olha o que o povo diz aqui para Moisés. Isso aqui é o povo hebreu já no deserto caminhando em direção, né, a Canaã ali. Muito bem. Então diz assim o povo, ó, para o Moisés, né? Moisés, ó Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, ou seja, sair do Egito? Por que, Moisés? Nos fizeste sair do Egito, subir do Egito, para nos matardes de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Viu aí? O povo hebreu, no deserto, com muita sede, não havia água, e aí reclamou diante de Moisés. Porque no Egito havia água em fartura. Sempre aqui a referência ao Egito. Olha aqui, porque havia água farta aqui, o que não havia no deserto e nem em Canaã. Outra passagem, Números 11, capítulo 11, versículos 4, 5 e 6. Diz assim, e o populacho que estava no meio deles, ou seja, aqui, ó, os próprios hebreus aqui, tá? E o populacho que estava no meio deles, também durante no deserto, veio a ter grande desejo, olha aqui, a ter grande desejo de quê, hein, gente? Das comidas dos egípcios. Olha aqui, o povo hebreu, na caminhada no deserto, lembrando-se do que eles comiam quando estavam no Egito, porque eles comiam muito bem lá, passavam muito bem e não necessidade. Eles estavam passando necessidade de fato durante a caminhada pelo deserto. Entendeu, gente? Isso aqui é o que bate com a história do povo hebreu. Então vamos aqui. Sentindo, ó, o povo hebreu no deserto, sentindo, né, desejo das comidas dos egípcios, pois lá eles comiam bem. E continua, ó. Pelo que os filhos de Israel, o povo hebreu, né, tornaram a chorar. E também disseram, veja aí, ó, o povo hebreu aqui chorando, doido aqui para comer carne e não havia. Para comer alguma coisa e não havia. Então veja aqui, os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, veja agora o lamento, quem nos dará carne a comer? Eles queriam comer carne, porque aqui só havia o maná, que era uma coisa insuficiente, não é? O maná. Então eles queriam comer carne, e não havia carne alguma ali. E o povo hebreu, no deserto, volta a repetir, lamenta-se também dizendo isso aqui, olha, lembramo-nos, veja aí, lembramo-nos dos peixes, olha aqui, que no Egito comíamos, veja aí, de graça, gente. Lá no Egito, o povo hebreu passava bem, comia até peixe, de graça. Olha aqui a expressão na Bíblia. O povo aqui se lamentando, porque no Egito eles passavam bem, e agora no deserto com Moisés, eles estavam passando fome, até sede braba. Então veja aqui, peixe é uma coisa caríssima, não é? Aqui em Brasília, peixe é uma coisa caríssima. 1 quilo de peixe, qualquer peixe, 1 quilo de peixe é mais caro aqui em Brasília do que 1 quilo de carne bovina, muito mais caro. Então aqui, lá no Egito, os hebreus estão dizendo aqui que comiam carne de graça, peixe de graça. E veja o que eles dizem mais. Ó, eles se lembram dos peixes que no Egito comiam de graça. Eles se lembram dos pepinos, tudo de graça lá no Egito. Dos melões, olha aqui, pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos aqui. 1 quilo de alho aqui em Brasília custa R$18, 1 quilo de alho. Aqui, ó. Então você vê aqui que o povo hebreu, durante a caminhada pelo deserto, sofreu muito sede, fome braba, sede braba na história, sofreram muito aqui. E esse povo, que era um grupo reduzido, mínimo, nada conseguiu, não teve êxito. Porque o povo hebreu, na história, sempre, o povo hebreu foi um povo
dependente, um povo subalterno em relação, no caso aqui, ao Egito. Os egípcios dominavam toda aquela região, dominavam cananeus, porque o Egito tinha força. Então você vê aqui facilmente, gente, que durante a caminhada do povo hebreu, durante a caminhada pelo deserto, e até mesmo chegando a Canaã, a fome ali, miséria, fome e sede, sempre estiveram presentes no deserto e em Canaã. E a própria Bíblia diz aqui que eles saíram várias vezes, o povo hebreu, membros do povo hebreu, saíram várias vezes de Canaã e foram para o Egito, a fim de matar a fome, a fim de matar sua sede. Isso, gente, é a história. Esse negócio de dizer que Deus mandou o pão descendo do céu, havia uma padaria no céu suspensa, os pães caindo, que Deus mandou codornizes, isso tudo faz parte da narrativa lendária bíblica. Na verdade, a história, provas históricas fora da Bíblia, aí é que são as verdadeiras, essas aí mostram a realidade, que o povo hebreu sempre foi dependente ali, sempre esteve sob dependência de outros mais fortes, e no caso aqui do Egito. Gente, não adianta deturpar a Bíblia para quem estuda esse livro com responsabilidade, com amor, com imparcialidade. Não adianta. Enganam-se facilmente pessoas inocentes, que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a história do povo hebreu, do povo judeu. Aí é fácil. Mas quem conhece isso aí, a fundo, não há como ser enganado. Portanto, mais um vídeo, e vou encerrar esse vídeo com a palavra do teólogo Rubem Alves, e depois com um comentário belíssimo que o Kennedy Litaif, que mora em Manaus, um homem aí inteligentíssimo, que escreve para minha página com frequência, o Kennedy Litaif fez sobre aqui o Norman Geisler, e esse livro aqui, que custou 40 anos, para que dois doutores em teologia, o Norman Geisler, doutor, e o Thomas Rowe, mestre, escreveu o que está aqui. E, mais uma vez, lembre-se aí da passagem de Freud, né? No início do vídeo. Ele dizia que a crença religiosa, ela conduz o homem a um estado equiparável ao de demência. Muito obrigado. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Norman Geisler, Kennedy Litaif. Norman Geisler, teólogo fundamentalista cristão, é somente mais um espertalhão fazendo contorcionismo para dar veracidade à crença dos fiéis religiosos, pois no fundo ele sabe que essa ideia é inverossímil e fictícia. Ao fazer isso, mantém escravos os analfabetos de conhecimento, induz a família religiosa a propagar uma mentira travestida de verdade e infere poder inquestionável aos pastores de sua igreja. Os interesses privados sobrepujam o coletivo, gerando ganância devoradora de escrúpulos e mazelas sociais. Em suma, o poder e o dinheiro estão visceralmente entrelaçados.